Os meus cumprimentos a todos os que nos acompanham e participam. Eu digo participam, porque se você enviar, após a gravação, você enviar para o canal, ou na conversa não gravada que se segue a gravação, você enviar perguntas, comentários ou críticas, a plataforma passa a divulgar mais. Também se você ficar até o fim e se você compartilhar com pessoas, dando também o like ou dislike, conforme você goste ou não da nossa live. Bem, nós temos procurado escolher nos nossos estudos bíblicos temas que são menos explorados, temas que são raramente tratados por autores que escrevem sobre o assunto, ou mesmo em sermões ou estudos. Fizemos um estudo, certa vez, sobre o livro de Cântico dos Cânticos, que é uma poesia erótica, que as pessoas têm dificuldade de explicar essa poesia erótica na Bíblia. Pouco se fala sobre ela. Também fizemos um estudo sobre as razões de Jonas, por que Jonas não queria ir para Nínive. E alguns estudos, assim, um estudo sobre um irmão do filho pródigo, abordando ângulos de matérias conhecidas, mas pouco exploradas. E hoje nós estamos estudando os salmos imprecatórios. Né? São aqueles salmos cheios de imprecações, que são clamores, quando o salmista clama a Deus pedindo vingança ou pedindo castigo severo. Tem alguns salmos que fala que o salmista pede que o Senhor quebre os dentes do inimigo e tal, que é um aspecto que cria alguma dificuldade para algumas pessoas, que dá lugar a várias indagações. As pessoas se perguntam, isso é só do Antigo Testamento? Ou o Novo Testamento também tem lugar para esse tipo de oração? Porque os salmos eram poesias que eram musicadas e cantadas no templo. Então, eram cânticos de louvor. E os cânticos de louvor também, muitas vezes, ou quase sempre, ou sempre deveriam ser, formas de oração. Como é que alguém está orando, pedindo o mal para pessoas por serem ímpias ou por serem suas inimigas, ou inimigas do povo de Deus? E aí surge aquela indagação. Isso está excluído do Novo Testamento, da Nova Aliança, do cristianismo? Aí vem uma outra indagação. E alguma coisa do Antigo Testamento deixou de ter valor? Cristo veio anular alguma coisa ou veio cumprir? E tem ainda uma outra indagação. Se o Cristo nos manda perdoar 70 vezes 7 e nos manda amar os inimigos, como é que nós vamos fazer orações imprecatórias? E tem ainda aquela outra linha de raciocínio que diz, bem, você pode fazer, mas quando você faz esse tipo de oração, você sai da proteção de Cristo, porque ele disse que ore pedindo perdão a Deus, na proporção em que você perdoa quem te ofende. E se você está pedindo castigo severo para quem te ofende, você pode estar pedindo também um juízo severo ou se colocando sobre um juízo severo. Então, são as considerações que nós procuramos atender nas reflexões de hoje. E para isso, nós consideramos três etapas ou aspectos. Né? Primeiro, que para se interpretar qualquer coisa, a gente precisa identificar o gênero literário. Então, se estamos falando dos salmos imprecatórios, são salmos, estão inseridos no livro dos Salmos. Qual é o gênero literário desses livros? Porque a Bíblia tem livros da lei, o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Tem livros históricos, 12 livros históricos, que começam lá com o momento em que Israel entra na Terra Prometida, e vai até a queda de Israel, invadido pelos inimigos, pelos
pelos babilônicos, as quedas. Primeiro Israel, o reino do norte é invadido pelos assírios. Depois o reino do sul é invadido pela a Babilônia. O povo da Babilônia eram os caldeus. E depois eles são libertados pelos persas, medo-persas, e são enviados de volta, e aí permanecem algum tempo aí, e ao silêncio, vem o chamado período do silêncio. Os 400 anos antes de Cristo, não teve profeta em Israel, e isso dá lugar também a um debate que não vai ser tratado aqui hoje, se alguma coisa escrita nesses 400 anos de silêncio deveria ou não fazer parte do cânone. E tem aquela discussão sobre o livro deuterocanônicos e tal, mas não cabe num parêntese nem numa nota de rodapé do assunto de hoje. Hoje são os salmos precatórios. Então, temos o primeiro reconhecimento do gênero. E qual é o gênero literário dos salmos em geral? Os salmos são poesias. E o que é que caracteriza uma poesia? O poeta trata de sentimento. O poeta trata de emoção. Não se deve cobrar de um poeta que ele escreva com objetividade, que ele escreva com a objetividade de quem relata fatos. O poeta, o literato em geral, mas o poeta em particular, porque a poesia desfruta da chamada licença poética. E o que é que significa licença poética? Significa que o poeta pode usar com muito mais ênfase, com muito maior frequência, pode usar muito mais das figuras de linguagem. E entre as figuras de linguagem, ele pode usar da hipérbole, que é um exagero, uma figura de linguagem em que o autor faz um grande exagero para chamar a atenção para um aspecto. Então, em primeiro lugar, vamos lembrar que os salmos imprecatórios são poesias. Portanto, escritos em linguagem poética, que devem ser lidos, entendidos, interpretados à luz de quem olha para uma poesia. Porque a subjetividade predomina na poesia. Não devemos olhar para uma poesia como quem olha para um relatório de pesquisa ou para uma sentença judicial à parte, em que o juiz faz o histórico do processo para ao fim, exarar uma sentença. Então, não tem essa objetividade. Bom, um segundo ponto a ser considerado é que quais são os objetivos de quem escreve. É uma parte inicial de qualquer interpretação. Nem estou entrando aqui no campo dos detalhes da hermenêutica, se a interpretação é literal ou gramatical, se a interpretação é histórica, é teleológica, voltada para finalidades. Tem várias considerações a fazer sobre interpretações. Já fizemos um estudo especificamente sobre interpretações, mas estamos agora vendo as preliminares de uma interpretação. Qual é o gênero literário? É poético. E quais são os objetivos de quem escreveu? E quais são os objetivos dos salmos imprecatórios? É o que ele pede juízo severo para o inimigo, ele pede castigo para o inimigo, e para os ímpios. Eles pedem, esses salmistas. Mas aí a pergunta é especificamente isso, ou isso tem um outro alcance? Porque interpretar é buscar o significado e o alcance. Muito bem, o significado literal é isso, é pedir severidade, vingança. Mas será que não vai além disso? Será que não é também dirigido mais amplamente a um público que vai além dos inimigos aos quais eles se referem e que procura advertir para o fato de que a vida tem consequências e as consequências podem ser, inclusive, trágicas? Bom, o terceiro ponto que nós vamos abordar é que quais são os sentimentos expressos. A gente já viu o gênero literário,
quais são os objetivos. Já vimos? Não. Estamos anunciando. Já anunciamos que vamos estudar o gênero literário. Esse já fizemos algumas considerações. Quais são os objetivos dos salmistas e quais são os sentimentos que eles expressam. Vamos ver, então. Primeiro, vamos ver. São muitos os salmos imprecatórios. São 12, né? É o Salmo 7, o Salmo 12, 35, 59, 69, 70, 83, 109, 137 e 140. Eu previno que pode haver alguma diferença de número, um a mais ou um a menos na numeração. Por exemplo, onde tem 109, pode ser que seja 110 ou 108, porque a divisão dos salmos é discrepante em algumas versões. Tem um salmo maior que foi dividido em 2, mas o conteúdo não foi modificado. Portanto, pode haver aí uma pequena discrepância, como pode haver também alguma divergência quanto aos salmos que são identificados como imprecatórios. Pode ser que algum estudioso vocês encontrem alguma publicação enumerando mais de 12 ou menos de 12 salmos como imprecatórios, né? Chamando esses salmos que pedem castigo severo, maldição, vingança para os ímpios e para os inimigos do salmista ou do povo de Deus. Bom, então, temos aqui uma alusão a essa discussão sobre Antigo e Novo Testamento, se tem alguma imprecação no Novo Testamento. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, nos versículos 21 e 22, nós lemos: Então Pedro, aproximando-se dele aqui é o Cristo, né, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Quem estiver acompanhando, certamente encontrará uma linguagem um pouco diferente, porque as diversas versões são tradução de tradução, né? Os estudiosos chamam de versão, em vez de chamarem de tradução, as traduções das traduções. Bíblias que são tradução da Vulgata Latina. A Vulgata Latina já é uma tradição da Bíblia, que no Antigo Testamento foi em hebraico, e no Novo Testamento no grego konoi, que era o grego popular, né? Não era o grego erudito. Então, a Vulgata Latina é uma tradução. E aí nós lemos uma tradução da Vulgata Latina, que é uma tradução do latim para o português, que é a tradução da tradução, aí chamamos versão. Também algumas Bíblias são tradução de tradução da tradução, que são aquelas que são uma tradução para o português da Bíblia do Rei Jairo, que é em inglês. Então, alguém traduziu do latim para o inglês, ou do hebraico e do grego para o inglês, e do inglês para o português também é tradução da tradução. Então, alguns teólogos chamam de versão. E como tradução não é apenas uma troca de palavras como se fossem sinônimos, porque tem a diferença da estrutura gramatical, então o tradutor acaba reescrevendo e buscando alcançar ou preservar e manter o sentido, ao invés da literalidade do texto. Então, pode haver, se alguém estiver acompanhando aí na sua Bíblia, ou de memória reconhece o texto, uma diferença de palavras, mas não de sentido. Porque, a não ser em Bíblias, em versões muito recente que eu digo é de 40 ou 50 anos para cá, os tradutores, os linguistas que faziam as versões, procuravam ser fiéis. Eu tenho um certo cuidado com as versões dos últimos 40 ou 50 anos, porque tem um certo ativismo nos linguistas que procuram dar uma conotação que, às vezes, não é guiada pela preocupação com a fidelidade da versão, mas com a finalidade. E aí alguns linguistas adotam finalidades que são extraídas da cultura secular, de diferentes entendimentos, de diferentes ideias do mundo secular. Mas as traduções antigas e as versões eu estou usando aqui
a versão de 1930 da Almeida, tradução do Almeida revisada. Bem, então, considerando que o cânone não contém contradição, como entender os salmos precatórios? Acabamos de ver aqui Jesus dizendo, olha, você perdoa 70 vezes 7. Né? E aí, nós voltamos para o Antigo Testamento, vamos num salmo precatório e pede para quebrar os dentes. E é uma contradição. Geralmente, textos grandes e complexos, ou que tratam de complexidades, têm o que na hermenêutica jurídica recebe o nome de antinomia aparente. Antinomia é uma contradição, né? E aparente por quê? Porque é uma contradição na literalidade do texto, mas numa interpretação sistêmica, também chamada sistemática, que é feita a partir do conjunto do texto. Tem um jurista que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros Grau, e ele dizia que a Constituição não pode ser interpretada em tiras. Você não pode pegar um artigo isoladamente, uma linha do artigo. E isso vale para a interpretação bíblica. É preciso ver o conjunto da obra quando se fala em Constituição, ou o conjunto da revelação, para se dirimir a dúvida sobre contradições. Então, algumas normas parecem contraditórias, né? E vamos ver que não é assim. Né? Poucos textos dos Salmos podem ser severos, ser classificados como severos, pedindo severos castigos. Né? Porque se eu identifiquei aqui 12 salmos, em 150, é menos de um dozeavos. Né? Porque 12 vai ser um dozeavos de 144. Menos de um dozeavos vai ficar aí, talvez, em torno de uns 11%. Portanto, a maioria dos salmos não tem esse sentido. Então, já estamos procurando entender como é que uma pequena parte do cânone, do conjunto de livros que formam a Bíblia, que a Bíblia era uma biblioteca grande para aquela época, né? Uma juntada de livros, que tem uma unidade, que, embora escritos ao longo de 1.500 ou 1.600 anos, né? Porque os primeiros textos aí, em geral, o texto tido como o mais velho da Bíblia é o texto de Jó, que é aí de 1.500 ou 1.600 anos antes de Cristo, porque não fala nos patriarcas, não fala em Abraão, não fala em Moisés, não fala em Israel, não fala em Terra Prometida. Então, parece ser anterior a tudo isso, e, portanto, seria aí de uns 1.500, 1.600 anos antes de Cristo. E os últimos textos do cânone, do Novo Testamento, são do século I. Portanto, você tem aí pelo menos uns 1.600 anos entre os primeiros e os últimos escritos. E aí você tem uns 40 autores, né? E aí não quero entrar na discussão se são autores ou não são, eu apenas chamo de autor imediato. Não estou duvidando da revelação. Mas se Davi escreveu um salmo, ou se Paulo escreveu uma carta doutrinária, quando eu digo a carta de Paulo, estou me referindo a Paulo não propriamente como autor, porque ele se diz apenas um porta-voz. Aliás, a palavra profeta, literalmente, é traduzida por porta-voz. Então, o porta-voz não é bem o autor. Mas, como o Espírito Santo não faz ninguém de cavalo, como em certas magias, não domina o profeta, ele apenas inspira. Então, eu chamo de autor mesmo, e isso é da tradição chamar aqueles profetas que escreveram de autores. Eu apenas faço uma distinção entre o autor imediato, os salmos de Davi é o autor imediato, as cartas de Paulo é o autor imediato, reconhecendo que, para estar no cânone, o autor imediato deve ser apenas o porta-voz do autor mediato, que o inspirou.
e aí só tem um autor imediato. São mais ou menos uns 40 autores imediatos ao longo desses 1.600 anos. Os 40 autores escreveram alguma coisa do conjunto, alguma parte do conjunto do cânone, mas o autor imediato é só um, que é o Espírito Santo. Né? E é bom lembrar que há uma unidade nisso, porque todo o texto bíblico, desde o Gênesis, e agora eu cito o Gênesis no início, não pela cronologia das obras, mas pelo o conteúdo das obras, porque o Gênesis é onde tem a cosmogonia, não é, eu ia dizendo cosmologia, mas não é cosmologia. Cosmologia é um estudo técnico, científico do cosmos, mas a Bíblia não tem estudo técnico ou científico, né? Tem uma cosmogonia, que é uma revelação que não tem caráter científico, é uma revelação acerca do cosmos. Qual é a diferença? Não ter caráter científico traz algum desprestígio? Não. Não tem caráter científico e não é menor por isso. Porque o que a ciência procura fazer é explicar a relação entre coisas. E é um estudo fenomênico, que trata do fenômeno, não da essência das coisas. Eu, incansavelmente, dou o mesmo exemplo, até porque eu sei pouca ciência, mas eu costumo lembrar que, quando Newton disse que força se relacionava com massa, acelerando as massas, e os meninos na escola usam um método mnemônico que diz F é igual a MA, F é igual a placa do Maranhão, MA, para dizer como a força se comporta. Aí os meninos cometem o equívoco dizendo que a força é a massa vezes a aceleração. Ela não é isso. Ela se comporta assim, acelerando a massa, né? Porque a ciência não diz o que as coisas são. A essência das coisas é parte da ontologia do ser, que é um capítulo da filosofia que recebe o nome de metafísica. E a ciência não sabe nem quer saber da metafísica, né? Ela quer saber do fenômeno. Ela diz apenas como a força se relaciona com a massa, imprimindo a aceleração. Eu procurei nos manuais, né, se tinha algum conceito do que é a força. E a coisa mais parecida que eu encontrei é dizendo que a força é um conjunto primitivo. Quer dizer, não está dizendo nada. Conjunto primitivo. Né? Então, a Bíblia não trata das relações, a Bíblia não diz como os fenômenos acontecem. Não diz como a força se relaciona com as massas para imprimir a aceleração. A Bíblia diz o que a coisa é. A Bíblia não responde à pergunta como, ela responde à pergunta por quê. E eu disse, numa palestra há poucos dias, num evento da comunidade universitária evangélica, que o conflito entre ciência e crença, sobretudo crença cristã, judaico-cristã, é um conflito artificial. Porque quem está dizendo, está tratando do porquê, não tem um conflito com quem está dizendo como. Há um falso conflito sobre criatividade e evolucionismo, né? Criacionismo e evolucionismo. Eu digo, olha, os criacionistas estão dizendo por que a vida surgiu, porque Deus quis, pela palavra. Né? E os evolucionistas estão dizendo como. É a síntese de proteína na atmosfera primitiva. Muito bem, isso é como. Então, o conflito aí é um conflito artificial, né? Por uma série de motivos que não caberiam no parêntese aqui, mas dá para dizer apenas isso, que é um conflito artificial. Então, esses 40 autores imediatos, ao longo de 1.600 anos, eram muito diferentes uns dos outros. Você tem um rei como Davi, você tem outro rei tido como o homem mais sábio do mundo, que era Salomão, você tem Moisés iniciado em toda a ciência do Egito, você tem Paulo, que no debate no Areópago, os gregos disseram, Paulo, tuas muitas letras te confundem, tuas muitas letras, porque ele mostrou muito conhecimento, muita erudição, muita sabedoria. Mas você tem um pescador de poucas letras, como Pedro ou como João, que causaram
Pedro causou surpresa diante do Sinédrio quando eles se admiraram que um homem indulto, algumas traduções da Bíblia usam essa palavra, indulto, sem um homem, aí é o antônimo de douto, um homem indouto, tivesse um discurso tão elaborado como o de Pedro. Então, você tem um agricultor, você tem homens com experiências e escolaridade muito diferente. Nós podemos até dizer assim, para escrever uma doutrina, foram escolhidos autores imediatos, ou profetas, ou preparados para isso, para escrever a doutrina de salvação na primeira aliança. O Senhor escolheu Moisés, que tinha sido iniciado em toda a ciência do Egito, que era o maior centro de sabedoria do mundo, para escrever e codificar a segunda aliança. Paulo foi escolhido, porque era aquele homem que causava espanto pela erudição, e as pessoas diziam, tuas muitas letras te confundem. Para codificar as relações horizontais entre os homens, o Senhor escolheu Salomão, que era um homem de grande sabedoria. Agora, simplesmente para evangelizar, e para evangelizar basta dizer que Cristo salva, cura, liberta, transforma. Aí um pescador simples como Pedro ou como Paulo era suficiente. Então, embora tenha também um médico grego escrevendo um dos evangelhos, que é Lucas, né? E escrevendo também um outro livro que é histórico, com muita riqueza doutrinária, que é o livro de Atos, também é do Lucas, que tem estilo de historiador. Ele escreve parecido com Tucídides e outros historiadores gregos da época, né? Ele lembra assim como que um embrião de metodologia da história, que, aliás, está pela Bíblia praticamente, tem muito nos livros históricos e outros livros da Bíblia, uma espécie de embrião da metodologia da história. Quando você lê um dos livros de Reis, um dos livros de Crônica, lá no Antigo Testamento, o relato histórico começa dizendo, no segundo ano, no 8º dia do primeiro mês do segundo ano do rei fulano, aconteceu isso em tal lugar. Essas referências que amarram a narrativa para distinguir do mito, essas preocupações com algum fundamento factual ou alguma referência que mito não tem, nenhum mito diz assim, no dia tal, na data tal, em tal lugar. Na margem, eu estava na margem do Eufrates, do grande rio Eufrates, no dia tal, do mês tal, do ano tal. Isso não tem nada a ver com mito, né? Embora algumas pessoas queiram dizer isso. Mas essas características todas exigem que a gente procure um fio de raciocínio, uma linha. Qual é o fio que mantém unida a Bíblia? É um anúncio do Messias. A Bíblia toda fala do Cristo, fala do Messias. Começa lá no Gênesis dizendo que da semente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. Estava anunciando já o Cristo. E ainda diz que a serpente vai lhe morder o calcanhar. E essa profecia se cumpriu na cruz, né? O Cristo pisou na cabeça da serpente, na cruz, quando ele nos substitui no castigo pelo pecado. E a serpente mordeu o calcanhar dele, tanto que ele morreu, né? Ressuscitou depois, mas morreu. Então, é uma profecia que se cumpriu, que já estava no Gênesis. E de lá até o fim do cânone, o tempo todo você encontra referência bíblica a Jesus, direto ou indiretamente, mas quem faz a leitura sistêmica, a interpretação sistêmica, identifica que a Bíblia toda aponta para o Cristo. Então, nesse conjunto, nós temos justiça retributiva. A justiça retributiva é bateu, levou, né? Você cometeu uma infração e tem um castigo. E tem também a equidade, a justiça equânime. A justiça retributiva, aquela que
dar um prêmio conforme as obras, o comportamento, fica para quem está fora da proteção da cruz. E a justiça equânime, que diz que já nem entra em juízo, quem está em Cristo nem entra em juízo, porque é equânime, não tem harmonia com os salmos imprecatórios. Porque o que é uma justiça equânime, o que é equanimidade? Às vezes, os garotos que estão iniciando o estudo da Bíblia pensam que equidade é igualdade. Não é assim. Não é igualdade linear. Equidade é uma justiça proporcional às condições do agente que está sendo apreciado ou julgado. Então, se somos falíveis, se não temos capacidade de cumprir toda a lei, a justiça equânime é que perdoa quem não segue a lei porque não é capaz. Mas só merece esse perdão se tiver quem responda pelas suas falhas. E quem é que responde pelas nossas falhas é o Cristo. Se eu não aceito o Cristo como alguém que responde pelas minhas falhas, que me substitui nas consequências trágicas da separação de Deus. Por isso é que se diz que a morte de Cristo é a morte vicária. Vicário aí significa substituto, alude à substituição. Então, eu deixo de usufruir da justiça baseada na equidade. E aí eu vou ser cobrado pelas obras, eu não vou poder satisfazer essa cobrança, porque eu não vou poder... As pessoas, às vezes, citam alguém que é uma pessoa reconhecida como de muitos méritos, diz, você não pode igualar todo mundo por baixo, porque tem uma pessoa, geralmente lembram a Madre Teresa de Calcutá, que é reconhecida como uma pessoa de largos méritos, né? Mas esquecem que as nossas transgressões não são só pelas condutas. As pessoas muitas vezes dizem, fulano nunca matou, nunca roubou, nunca estuprou. Essas 3 transgressões mais chocantes sempre são lembradas. Mas a transgressão não é só nos atos. A transgressão para Deus é nos atos, nas palavras e nos pensamentos. Aí não escapa ninguém, né? Então, todos precisam da justiça baseada na equidade e na sua substituição, em ser substituído na hora do julgamento pelo Cristo, que assumiu as nossas culpas, né? Então, tem 3 pontos aí nos salmos precatórios que a gente precisa considerar, né? A gente precisa considerar que é um clamor pelo castigo contra os ímpios e os inimigos. 2, está na página 2 aí, eu vou mandar o texto para vocês. 2, que as orações imprecatórias não se harmonizam com a nova aliança. E 3, que quem assim procede atrai para si a justiça retributiva. Se eu peço castigo para os outros, eu vou ser perdoado conforme eu perdoe os outros, eu perco o benefício da justiça, da equidade, e vou ser julgado pela justiça retributiva, que retribui as minhas condutas, né? Então, já vimos o gênero literário. Antes de chegar na página, eu já comentei aqui o significado, a importância e o impacto que o gênero literário tem, a contribuição que ele pode dar para a boa interpretação, né? Lembrando, ao final, que a gente pode perguntar a respeito dos objetivos de um texto, porque, vimos, o gênero literário é poesia, e objetivos. Sobre os objetivos, nós podemos perguntar se um texto é profético, é doutrinário, é normativo, é histórico. A par de ser poético, se dentro da poesia, o salmo é uma poesia, todo salmo é uma poesia, se dentro da poesia você tem conteúdo profético, doutrinário, normativo, histórico. E a Bíblia tem livros
normativos, o Pentateuco, chamado livro da lei. Tem livro doutrinário, e aí, sobretudo no Novo Testamento, tem muito livro doutrinário. As cartas doutrinárias, a maioria delas de Paulo, são livros doutrinários. E tem livro profético. No Novo Testamento, você tem algumas poesias, algumas profecias no meio dos livros históricos, dos 4 evangelhos históricos, né? Inclusive algumas escatológicas. As profecias do Novo Testamento tendem, em sua maioria, a serem escatológicas, a tratarem dos últimos dias. E tem, inclusive, um livro da Revelação tratando especificamente disso, dos últimos dias, que é o Apocalipse, né? Mas o Antigo Testamento tem 4 livros chamados Livro dos Grandes Profetas e 12 livros dos Pequenos Profetas, embora tenha também conteúdos proféticos em todo que é livro, né? Inclusive nos Salmos. E há quem queira ver um conteúdo profético nos Salmos e Precatórios como sendo uma maneira de dizer: olha o que vai acontecer com os inimigos de Deus, do povo de Deus. Vai acontecer isso. Eu acho uma interpretação arriscada, porque... Por que eu digo que não é profético? Porque pelo estilo de um livro profético é uma narrativa. Ele narra o futuro como se estivesse falando do passado, inclusive usando os verbos no passado. Eu citei exemplo aqui no texto de um... o texto já ficou maior do que eu gostaria, os textos ficam maiores do que eu gostaria, porque as pessoas não têm muito tempo para ler coisa grande, né? Então eu fico reduzindo os conteúdos, limitando. Mas você pode ver no livro de Isaías, tem muita profecia sobre como o Cristo viria e o que aconteceria com ele. E aí ele diz que pelas suas pisaduras fomos curados. Então ele está falando do futuro usando o verbo no passado, né? Mais adiante o texto tem alguns detalhes a esse respeito, né? Então não me parece que os salmos imprecatórios tenham um sentido profético. Tem também a ideia de que eles são doutrinários, né? Eles estão ensinando sobre condutas e consequências das nossas condutas. Não me parece, porque os salmos doutrinários, em geral, são exortações ou admoestações. Isso, os textos doutrinários, não quero dizer salmos, mas qualquer tipo de gênero literário da Bíblia, quando quer doutrinar, ele adverte ou admoesta. Salomão faz muito isso, né? Salomão diz: não ande junto com os transgressores. Ou há um momento em que, numa carta aos Gálatas, né, tem a chamada lei da semeadura, que Paulo diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Começa dizendo: não erreis, para depois dizer: olha, cuidado que você semear, você vai colher e tal. E há aquela discussão que eu acho que se isso seria uma introdução da importância das obras no plano de salvação, e eu acho que não é, porque aí as consequências são para quem vai receber a justiça retributiva e não para quem vai receber a justiça da equidade, e são para coisas que não tem nada a ver com o julgamento de Deus, mas tem a ver com a vida nas relações horizontais e até com a natureza. Se o indivíduo desmata, vai ter uma inundação. Não tem nada a ver com o plano de salvação. Se o indivíduo toma substâncias nocivas, por serem drogas que geram dependência
Então, ele vai destruir o próprio corpo, mas não é um castigo de Deus, não é parte do julgamento, não é consequência do juízo final. Eu costumo dizer, se você cuspir para cima e não sair de baixo, o cuspe cai na sua cabeça, não tem nada a ver com... Né? Mas os textos imprecatórios não estão fazendo advertências, não estão fazendo admoestações, não estão orientando condutas. O Salmo primeiro orienta a conduta, ele diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos escarnecedores, nem se assenta não, segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então ele está orientando conduta, olha, não faça isso. E os salmos imprecatórios não orientam conduta, não advertem, e eles apenas rogam por severidade no castigo, no julgamento e na vingança. Bem, nós podemos ainda considerar, então, não são proféticos, não são doutrinários e não são normativos, porque não descrevem condutas proibidas, nem não proscrevem condutas, não faça, não deve ser, nem prescrevem condutas, faça assim, seja assim. Apenas falam de castigos, que alguns entendem que sejam também uma vingança. Né? O Salmo 109 é um exemplo. Então, eu tenho aqui alguns exemplos. Também ele não seria profético, ele não profetiza. Porque os profetas, eu dizia há pouco, eles usam o verbo no passado. Eles diziam assim, se fosse profético, diria assim, não diria, Senhor, quebre os dentes do fulano. Diria assim, os dentes do fulano foram quebrados. Mas vai ser daqui a 500 anos. Mas ele está falando do futuro com o verbo no passado. Né? E aí nós temos aqui no Salmo 139, os versículos 21 a 23, que diz: não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que aborrecem, que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. São perguntas retóricas. Como que ele está justificando o pedido de severidade, de vingança. Ele diz, eu aborreço os que te aborrecem. E eu me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. E ainda prosseguindo o texto do Salmo 139. Aborreço-os com ódio completo. Opa, agora pegou. Né? Porque livro de doutrina, livro profético, não fala no ódio de homens. Pode até falar na ira de Deus. Mas não fala, nenhum livro profético na Bíblia fala nem mesmo nenhum livro das leis, nem os proféticos, nem os doutrinários. Em nenhum momento falam em um homem odiar, uma criatura odiar o semelhante, odiar o próximo. Então, isso aí pode ser uma hipérbole própria da linguagem poética. Isso aí pode ser uma expressão da dimensão humana do salmista. As pessoas têm ódio. Então, o salmista odiava, ele estava odiando quando fez essa poesia. Né? Tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Ele está se justificando pelo ódio que tem. Né? Eu acabo de ler os versículos 21 e 23 do Salmo 139. Né? Também devemos contemplar possíveis significados normativos históricos que acabamos de ver que não encontram amparo na boa interpretação. Não se trata propriamente de interpretação, mas do uso de outros recursos hermenêuticos, como a analogia, as tipologias e as aplicações. Né? Então, o que se pode fazer é alguma analogia com os salmos imprecatórios. Uma analogia com a dimensão humana do autor imediato,
com a dimensão humana daqueles homens que o Senhor usa. Então, há algum momento em que Davi comete falhas, como todos os personagens bíblicos cometeram falhas. O único personagem bíblico que não cometeu nenhuma falha foi o Cristo. Então, a Bíblia está aqui também expondo as imperfeições humanas dos personagens bíblicos, por mais prestigiados pela própria Bíblia que eles sejam. João Batista, o Cristo vai dizer que nascido de mulher não tem ninguém que se compare com ele. Mas João Batista comete uma falha grave, quando ele está preso e manda perguntar ao Cristo se ele é mesmo quem eles esperam, se ele é mesmo o Messias, ou se ele devia esperar por outro. É claro que isso não era uma pergunta, isso era uma crítica dura, porque ele sabia que Jesus era o Messias, porque ele estava no ventre da mãe, a Isabel, quando Maria chega, também grávida, e ele, no ventre da mãe dele, reconheceu que Jesus, que estava no ventre da Maria, era o Messias. Então, ele sabia, por inspiração do Espírito Santo, que aquele homem de Nazaré era realmente o Messias. E por que ele faz essa pergunta? Se é o Messias, eu devo esperar por outro? Porque ele estava reprovando Jesus por não ter feito o que ele esperava. Por não ter derrubado o Herodes, por não ter derrubado a dominação romana, como os judeus esperavam que o Messias viria como um rei, vencendo as batalhas como Davi venceu. Eles esperavam um Davi muito mais poderoso, né? E Davi foi muito poderoso e derrotou todos os inimigos de Israel pela espada. Então eles esperavam um super Davi. E Jesus não veio como super Davi. Ele veio para ocupar o nosso lugar nas imperfeições, se colocando como nós e assumindo as responsabilidades pelas nossas falhas. Então, João não compreendeu isso no momento que estava preso. E aí Jesus responde, vai aos emissários, vai e diz ao João que os cegos veem, os surdos ouvem, os leprosos são curados, os coxos andam, né? Mas não diminuiu João por isso, né? Disse, mas nascido de mulher não tem outro igual a ele. Então, os salmos imprecatórios podem e devem ser entendidos como com um propósito, o propósito de mostrar que as limitações humanas não são capazes de evitar que nós tenhamos alguma falha, inclusive de sentir ódio. Porque o salmo o texto que acabamos de ler, o Salmo 139, 21 e 23, fala em ódio, né? Aborreço-os com ódio completo. Assim como Davi cometeu uma falha muito grave, que manda a mulher de Urias, mandando matar Urias e tal, o profeta está mostrando que não é infalível. Bom, então, devemos contemplar os significados normativos, históricos e doutrinários. Acabamos de ver que, agora, as analogias e as tipologias são possíveis. Acabo de fazer uma analogia com as falhas de Davi. As tipologias são possíveis. Podemos enquadrar esse tipo de texto como tipicamente pertencente a uma categoria de texto. No caso, um texto poético e um texto que expressa, como é próprio da poesia, sentimentos e subjetividade. E linguagem figurada com hipérboles. Poetas, muitas vezes, usam hipérboles. Então, quando, mesmo a poesia em prosa, como o Alencar, por exemplo, quando fala da Iracema, diz a virgem dos lábios de mel. É um pequeno exagero, né? Que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna.
e mais longos que o seu talho de palmeira. Quer dizer, o cabelo tinha que arrastar no chão para ser mais longo do que o talho, o porte da mulher. Né? E rápida como a ema selvagem. Né? Essa mulher tinha que correr muito, muito rápido para ser rápida como a ema selvagem. Né? Então, é a licença poética, é a figura de linguagem, é a metáfora ou a comparação, quando o termo de comparação é expresso, não é metáfora, é comparação. Aí o Alencar está dizendo, lábio de mel, ele não disse como mel, ele disse mel, de mel, é metáfora, mas quando diz o seu hálito perfumado, como a baunilha silvestre, é uma comparação, e é uma comparação hiperbólica, em que o autor exagera para chamar a atenção de alguma coisa. Então, podemos fazer analogias e tipologias com os salmos imprecatórios. E podemos dizer que, em analogia com esses salmos, as relações horizontais, não as relações entre criatura e criador, mas as relações horizontais, essas sim têm lugar para a dureza. Porque perdão é de Deus. Entre os homens, a dureza. O Antigo Testamento é cheio disso. Saul caiu da graça porque não liquidou os amalequitas. Ele tinha que liquidar os amalequitas. Ele ganhou a batalha, mas não liquidou todo mundo, perdoou o rei, e por isso caiu da graça. E as consequências foram graves, porque as relações humanas têm consequências também, não são só as relações verticais. E Israel teve a inimizade dos amalequitas, que ele poupou por muitas gerações. Os amalequitas que ficaram fazendo guerra a Israel depois e tal, né? Então, cabe aí uma tipologia. Podemos dizer, olha, você tem aí um tipo de apreciação das relações horizontais. E também cabe uma leitura, uma interpretação cultural e histórica, porque para historiadores tem até um termo, né, anacronismo, que diz que é quando se faz a leitura de uma situação com os valores da época do historiador, e não com os valores e as referências da época do fato. Então, para nós, hoje, o fato de que Paulo escreva sobre um escravo, para que o Senhor receba o escravo, ele como que está legitimando a escravidão. Mas isso Aristóteles também fez. Aristóteles não condenou que a Grécia tivesse escravos. E ninguém desqualifica, ou muito poucos tentam desqualificar Aristóteles por isso, porque seria anacronismo interpretar a atitude de Aristóteles em relação à escravização com os olhos de hoje. Isso também se aplica à leitura da Bíblia. A dureza nas relações horizontais eram da época. E não só em uma época tão recuada. O general Sherman, que foi um dos grandes comandantes do Exército da União na Guerra Civil Americana, o general Sherman saiu destruindo o sul dos Estados Unidos, atravessou a Geórgia de oeste para leste até o Atlântico. E nessa travessia destruiu a cidade de Atlanta, que é registrada no filme O Vento Levou. Todo mundo deve ter visto a cidade sendo destruída. E na época mesmo ele foi criticado pela imprensa do norte, que ele estava sendo muito violento, e ele respondeu, disse que guerra é cruel. E quanto mais cruel, mais breve. Ele quis dizer que uma guerra boazinha termina sendo mais cruel, porque demora mais, se torna guerra interminável. Né? Então, a dureza no Antigo Testamento, não porque ele seja diferente do Novo, em espírito e nas relações entre Deus e os homens, mas há uma dureza por quê? Porque o Velho Testamento também trata das relações horizontais, porque o governo de Israel era teocrático, e sendo um governo teocrático, não tratava só com base na revelação divina, mas com base na realidade das relações entre os homens. Então, aí você tem também um retrato
das relações horizontais. Bom, nós estamos já passando um pouco das 10 horas, e eu quero lembrar que o Salmo 109, nos 15 primeiros versículos, tem um pedido de castigo. E nos Salmos 16 a 20, tem a justificativa do pedido, né, que atribui a razão de pedir castigo à impiedade daquelas pessoas para quem ele estava pedindo castigo. Eles eram ímpios e tinham condutas e práticas ímpias. E aí o Salmo pede a aplicação da justiça retributiva, que recebe de acordo com o que faz, e não da justiça da equidade, que julga de acordo com as capacidades, as possibilidades, as necessidades do agente da conduta. Bom, mas temos muito que ver ainda, e já são quase 50 minutos que nós estamos comentando os salmos e precatórios, e vamos parar por aqui, para que no próximo domingo possamos dar continuidade. Então, quero agradecer a presença de todos os que estão conosco, lembrando mais uma vez que os que ficam até o fim compartilham, comentam e dão o gostei ou não gostei, conforme gostem ou não gostem, fazem com que a programação da plataforma que divulgue mais o nosso canal. E não, lembrando que o nosso canal não é monetizado, não ganhamos, nem vamos ganhar nada com isso, né? E fica o convite para que voltem a estar conosco no próximo domingo. Lembrando ainda que o nosso canal, se você entrar pelo canal, tem algumas dezenas de textos, de lives por lá, que vocês podem ver. E que nós daremos fim à gravação, mas na sequência vamos ter diálogos não gravados que não vão para o YouTube, porque algumas pessoas preferem falar sem ser gravadas e sem ir para o YouTube, para se preservar. Então, fique conosco nos próximos instantes, quando nós estaremos gravando. E muito obrigado.